Olá, tudo bem? Nos últimos dias, nós temos recebido várias perguntas sobre a reforma tributária e quais os impactos na sucessão patrimonial e familiar. Então, gravei esse vídeo para explicar como é hoje e como será caso a reforma tributária seja aprovada no Senado Federal. O planejamento sucessório, ele nada mais é do que planejar em vida como será dividido o seu patrimônio após a morte. Sabemos que é um assunto delicado, mas se já temos certeza de que todos nós vamos morrer, então por que não planejar como serão divididos nossos bens? Você sabia que as famílias que fazem o planejamento sucessório, além de elas evitarem brigas entre seus herdeiros, elas ainda evitam que seu patrimônio seja dilapidado? Você já viu aquelas brigas familiares por causa de inventários que levam anos na justiça, gastam com honorários advocatícios, com processos judiciais, tributos, entre outros? Então, e para fazer um planejamento sucessório é simples, pode ser desde um testamento ou uma doação até a holding familiar, que também é um planejamento tributário. Fazendo um breve resumo do que é uma holding familiar, a holding familiar é a constituição de uma empresa familiar, no qual você transfere todo o seu patrimônio para a empresa, ou seja, ao invés de ficar em nome da pessoa física, ela passa a ser da empresa. Dessa forma, ao invés de seus herdeiros precisar fazer um inventário, se faz a transmissão das cotas, podendo inclusive manter a continuidade da empresa. Quem é nosso cliente já sabe que analisamos os aspectos familiares de cada família individualmente, pois criar uma holding não é simplesmente abrir uma empresa. Não é uma fórmula mágica, ao contrário, uma holding é complexa. Você precisa fazer um planejamento sucessório e precisa fazer um planejamento tributário. E é necessário analisar cada aspecto cuidadosamente. Inclusive, em muitos casos, notamos que não é necessário criar uma holding. Às vezes um testamento, às vezes uma doação em vida, ou seja, cada caso tem que ser analisado individualmente. Muita gente não sabe, mas quando recebemos uma herança, nós pagamos um imposto para receber esse bem. Esse imposto ele é chamado de ITCMD, que é o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação sobre quaisquer bens ou direitos. E é sobre esse imposto e as mudanças da reforma tributária que vamos falar. A primeira mudança é que hoje em dia a cobrança do ITCMD incidente sobre bens móveis, títulos e créditos, lembrando que as cotas societárias são consideradas coisas, ela cabe ao local onde se processa o inventário ou arrolamento de bens. Com a reforma, o novo texto remete à competência para o Estado onde era domiciliada a pessoa falecida ou doador. Apesar de parecer simples, tributariamente haverá impactos. Atualmente, cada estado tem uma alíquota diferente. Então, hoje é possível buscar um estado com alíquotas mais baratas para fazer essa transferência. Com a reforma tributária, necessariamente será cobrado o valor da alíquota do estado em que era domiciliado o doador ou o autor da herança. Lembrando que para os bens imóveis situados no Brasil, o imposto continuará sendo cobrado pelo estado em que se encontra o bem, tanto na doação quanto na herança. Não houve modificação. E a segunda mudança é justamente onde estão as maiores dúvidas, preocupações e sensacionalismo sobre é o fim da herança, é sobre a progressividade da alíquota do ITCMD.
A nova redação, ela prevê explicitamente que o tributo será progressivo em razão do valor da transmissão ou da doação, mas não é nada de novo. A maioria dos estados já praticam, já cobram a alíquota de forma progressiva. A única diferença é que, se for aprovado, a reforma será padronizado para todos os estados, será uma cobrança de forma progressiva já prevista em lei. Explicando melhor um pouquinho sobre o que é a progressividade da alíquota, é que quanto mais caro for o bem a inventariar, maior será a alíquota cobrada. Quem estabelece o percentual da alíquota do ITCMD é o Senado Federal. E é essa a grande preocupação, pois existem vários projetos de lei em tramitação no Senado, e aumentando a alíquota de 8% para 16%, 21%, 22%, e tudo indica que alguma desses projetos serão aprovados. Somente a título de curiosidade, no Japão, essa alíquota hoje ela é 55% e nos Estados Unidos ela é 40%. Então, como se nota, a reforma tributária não trouxe nenhuma novidade nesse quesito. A grande questão é a alíquota. Se a alíquota aumentar, o que você pode fazer para diminuir os impactos tributários dos seus herdeiros e garantir que eles possam usufruir do seu patrimônio após a sua morte? Então, que tal falarmos sobre planejamento sucessório? E para quem não me conhece, eu sou a doutora Lorena Marques, sou advogada empresarial e psicanalista, junto com a doutora Débora Minúncio, advogada empresarial e especialista em LGPD, e a doutora Daniela Martins, especializada em direito de família e direito sistêmico, criamos para vocês um e-book. É só clicar aqui no link abaixo para você poder baixar. Boa leitura!